Então também não adianta a gente exercitar a fé e não pensar no próximo. Ela é morta. Certo? Bom, eu nasci em São Bernardo do Campo, num lar muito simples, muito humilde. Meu pai metalúrgico da Volkswagen, minha mãe dona de casa. Uma casa muito simples, a rua não tinha asfalto, quando dava enchente, enchia de barro, entrava lá em casa. Mas a lembrança que eu tenho da minha primeira infância é que eu era feliz. Eu tinha um irmão 3 anos mais velho, uma irmã 5 anos mais nova que está aqui. E os meus pais eram alegres, carinhosos. E a gente ria muito. Eu observava que os meus pais se beijavam, faziam carinho. Eu não via isso na minha geração, assim, com os meus tios, com outros casais. E eu me sentia privilegiada. Eles eram carinhosos com a gente, sabe? De beijar, de abraçar. E eu me sentia, assim, muito privilegiada. Tão criança. Aí o que acontece? Meu pai recebe uma promoção lá no Volkswagen, compra o primeiro carro, o Fusca, uma assistência médica melhor. A minha mãe toda feliz, agora eu vou ter uma vida melhor. Ela tinha varizes, 30 anos, 31 anos, bem expostas, porque naquela época acho que não tinha máquina de lavar, ela não tinha, né? Então, carregava muito peso e tudo mais. Eu me lembro das veias dela bem expostas nas pernas. E a minha mãe toda feliz, vou fazer uma cirurgia, foi para a cirurgia. Preciso contar uma coisa para vocês antes. Nós éramos muito unidos antes dessa cirurgia, meus pais e nós, porque era muito só nós. Eu não tinha avós paternos e eu tinha avós maternos, que moravam perto, inclusive, minha avó e meu avô. Porém, a família da minha mãe, uma família assim, muito amarga, não sei se vocês já conheceram uma família assim, fica de mal irmão com irmão, fica de mal da mãe, fica de mal do pai, sabe assim? Sabe, igual de uma guerra, né? De uma guerra. E eu lembro que a minha mãe estava sempre chorando por causa disso, sempre. E a minha avó praticamente não nos visitava, mas o meu avô era muito carinhoso. Ia toda semana, levava pipoca, doce, bala, eu ficava no colo dele. Era uma delícia, meu avô ia toda semana. E a minha avó a gente só via se fosse visitá-la. Era meu avô, minha avó e uma filha solteira de 20 e poucos anos. Que não trabalhava, assim, eles também tinham filhos preferidos. Bem declarado. Essa aqui é minha filha preferida. E a minha mãe sempre chorando, e a gente, quando ia visitar a minha avó, era um horror, porque a gente não podia derramar uma casquinha de pão no chão, não podia fazer bagunça, não podia brincar, tinha que ficar aqui numa estratégia. A gente não via de ir embora, tinha medo de ir lá. Eu lembro que a minha avó tinha um quarto cheio de bibelô de cristal, né? Eu via assim, eu não entrava, nunca entrava, era um horror visitar a minha avó. E eu lembro que quando a minha mãe não tinha jeito assim, porque quem tem filhos aqui sabe, às vezes tem situações que a gente tem que deixar os filhos com alguém, né? Nunca a gente ficava com a minha avó, a gente ficava com uma tia vizinha que também já tinha 4 filhos. E eu escutava a minha avó falando assim, eu não fico mesmo porque eu criei meus filhos sozinha e vocês criam de vocês sozinha, porque ninguém me ajudou, então vocês também vão se virar como eu me virei. Você conhece gente assim? Então, por que eu estou contando isso? Agora vocês vão entender por que eu estou contando esses detalhes. Minha mãe vai para a cirurgia, foi operada das varizes, o médico pergunta assim para ela, você está grávida? Isso há mais de 40 anos atrás, né? Não estou. Vamos operar, operou. Estava grávida. Ela estava grávida. Em seguida, eu me lembro, a minha mãe tentando abortar a gravidez. Eu era da altura da pia da cozinha, assim, e eu vi chaleira, umas buchinhas. E essa minha tia vizinha, não faça isso, Benedito, o que você vai fazer? Eu não sabia, olha só, eu tinha 8 anos. E eu lembro ali que está acontecendo aqui alguma coisa errada. O negócio aqui está errado. E não sei se a Paula explicar isso, as psicólogas que estão aqui, aquilo se apagou da minha mente por 30 anos. É interessante, eu sou pedagoga, não sou psicóloga, mas temos vários psicólogos aqui, né? Que a nosso cérebro, a nossa mente, a nossa memória tem esse poder
de apagar más lembranças, né? Isso eu fiz terapia, eu apaguei aquilo da minha lembrança, da minha memória. E fui lembrar depois de 30 anos para contar para essa minha irmã que nasceu. Ela ficou muito doente, não conseguiu abortar, não deu certo o aborto. Outra coisa que quando Deus determina, aquilo que Deus determina, está determinado. Né? Eu acredito que aqui vocês têm experiências de pessoas que tentaram abortar filhos, né? Não adianta. Eu sei que, olha só, minha mãe, operada das varizes, né, não sei qual anestésico, porque o anestesia é muito forte, ela é grávida, ela tenta abortar, não consegue abortar, ficou muito doente, a gravidez de cama, ela não segurou, muito doente a gravidez toda, todo mundo sabe como vai nascer essa criança. O que vai ser desse bebê? Pois o que aconteceu? O bebê nasceu saudável, com 3,5 kg, uma menina linda, perfeita. E a minha mãe caiu doente, muito doente, ficou sem andar. Tudo indica que foi um câncer metastático, porque ela ficou sem andar, ficou cega alguns dias, foi vítima de charlatão, ele tomou, foi o meu avô, esse meu avô querido, carinhoso. Largou o emprego para cuidar dela, foi um enfermeiro dela, e em 6 meses ela faleceu. 32 anos. 3 filhos, quer dizer, meu irmão com 12, eu com 9, a minha irmã com 4 para 5, porque foi em abril, e a bebezinha de 6 meses. Minha tia, que cuidava da gente com 4 filhos, uma vida super humilde, e essa avó, e eu não tinha voz paterna, o que aconteceu? Eu lembro que quando foi o enterro, tudo, que nós voltamos para casa, a minha avó olhou para o meu avô, estava meu pai, assim, estava nós. Aí a minha avó olhou para o meu avô e fez assim, e agora? O que a gente vai fazer? Se a gente colocar essas crianças no orfanato, vão falar mal da gente. Nós vamos ter que levar eles lá para casa. Da minha avó. O que vão falar de nós? Nós vamos ter que levar essas crianças lá. Vamos ter que levar. Aí fomos lá para aquela casa, que a gente não podia cair uma casca de pau no chão. E uma tia minha, que vivia de mal da minha mãe, e é de mal até hoje de todos os irmãos, é de mal da filha, é de mal de todo mundo, nunca vi isso. Até hoje ela é de mal, ela está de mal de todo mundo. Ela pegou, foi lá na minha avó e falou assim, olha mãe, Doris, essa bebê foi batizada com esse nome, Doris. Aí eu vou levar a Doris lá para casa, porque é muita criança aqui para a senhora, depois a gente vê. Nunca mais a Doris voltou. A Doris ficou com essa minha tia até casar, mas morava perto, a gente se convivia. Resumindo, foi uma infância de muita rejeição, muita rejeição. E aí o que aconteceu? Eu fiquei naquele choque, porque foi abortado ali aqueles pais que me faziam carinho, aquele lar feliz, muito humilde, muito simples, mas feliz. E a minha avó, falando sempre, não era esporadicamente, vocês acabaram com a minha vida, porque se vocês não tivessem vindo para cá, ia ser o melhor momento da minha vida. Vocês mataram a sua mãe, vão matar nós também, mas não vão me matar também. Direto a gente ouvia isso. Direto. Nunca tive ninguém de reunião de escola, dia das mães, dia dos pais. O meu pai, eu preciso falar do meu pai, né? Metalúrgico, sei lá, chucro. Ele era carinhoso tudo, mas a preocupação dele foi arrumar uma esposa. Em 1 ano ele arrumou uma esposa e perna para quem tem. Nós ficamos lá, aquela briga que vai pagar pensão, não vai, uma vida inteira. Assim, né, durante a nossa infância. E foi uma infância muito rejeitada, muito oprimida. Eu tinha medo de tudo, assustada, né?
A minha avó nunca nem passou a mão no meu rosto, assim, eu não tive um carinho. Tinha medo de tudo, eu tinha medo de tudo. Eu assustada. Todos nós, né? A gente não podia... a energia da alegria, Paulo, eu tenho desde criança. Eu e a minha irmã, né, mana? Porque, apesar de tudo, a gente tinha essa energia por dentro. Eles não tinham, não têm até hoje. Interessante isso. Eu achei muito interessante isso que foi colocado aqui hoje. De manhã, né? Deixa eu tomar uma água. E se a gente não podia rir, porque ela achava ruim que a gente irritava ela, a gente ria. Se a gente chorasse, vocês estão chorando porque vocês podiam estar debaixo da ponte, assim, que dá graças a Deus, chorando do quê? Chorando pra quê? A gente levava bronca. Chega a ser engraçado, né, mano? Mas é verdade. É que eu tô curada e eu vou falar isso pra vocês. E, não, eu estava comentando com a minha irmã no caminho. Ninguém ia na reunião de escola, dia dos pais, dia das mães, reunião grupo de escola, né? Não podia levar, eu não podia levar nenhuma amiga, nenhum amigo, ninguém. Eu falava assim, mas vó, é cada dia, cada vez é numa casa. Não quero saber, aqui não vai ser. Então foi assim, muito difícil. Ela tinha uma filha, né, conforme eu te falei que era a preferida, com 20 e poucos anos, não trabalhava, não estudava. E a gente foi naquela vida desde criança, isso eu acho bem positivo, eu via por esse lado positivo. A gente lavava roupa, cuidava da casa e tudo mais. Com 13 anos, eu fui procurar emprego. Hoje eu fico falando, eu tenho coragem, né? Eu fui sozinha, não sei, tem alguém aqui de São Bernardo? Naquela galeria ali do centro, como chama, mano? Conjunto Anchieta. Sabe o Conjunto Anchieta? Ali era um comércio ali no centro, na Faria Lima. Lembrou então? Que tinha escritórios. Eu com 13 anos peguei e falei, vou lá procurar emprego. E eu não queria trabalhar em loja. Eu decidi assim, 13 anos, não quero, porque minhas amigas trabalham em loja, comércio, sábado, domingo, não. Eu quero trabalhar de segunda a sexta. Entrei lá e consegui num escritório de seguros de carro, seguros de veículos. Com 13 anos já, com esse pensamento, não sei como. A Bíblia fala que Deus cuida dos órfãos e das viúvas, e cuida mesmo, porque eu não tive uma orientação. Com o salário desse trabalho, com 13 anos, eu estava no último ano do ginásio, que hoje é o nono ano, né? Eu falei assim, eu vou pagar um curso do Colégio Anchieta, vocês conhecem, né? De técnico de secretariado e vou entrar na Volkswagen de estagiário. Falei, gente. E entrei, foi assim um segundo semestre e eu realmente fiz a inscrição na Volkswagen, passei, entrei na Volkswagen. Então, assim, eu nunca tive. Foi uma porteira que Deus abriu para mim, né? Então, eu nunca tive, assim, dificuldade com o trabalho. Eu gosto de trabalhar e eu sempre tive portas abertas por Deus, sempre tive portas abertas. Então, a gente começou a ajudar, lógico que todo mundo ia, a gente tinha essa cobrança de ajudar nas despesas. Eu e a minha irmã também começou a trabalhar logo. O meu irmão sempre trabalhou também, mas começou a usar drogas com 16 anos. Usou drogas por 20 anos, eu já falo já dele. E eu muito reprimida. E o meu avô, ele era a única figura ali carinhosa, muito culto, apesar de não ter certificado, cultura não é certificado, né? Pessoa culta, não precisa ter diploma. E ele incentivava muito a gente a ler, lia 3 jornais por dia, eu lia com ele, ajudava a gente nas atividades da escola, muito carinhoso. Então, essa referência dele nos estimulou a estudar. Todos nós estudamos. Todos nós, de todos os netos da minha avó e do meu avô, acho que só nós estudamos, curso superior e tudo mais. E aí eu arrumei um namoradinho, assim, muito fechado, eu não tinha essa coisa de amigos, né, conforme eu falei, porque eu era reprimida, muito tímida. E eu arrumei um namorado com 17 anos, o meu primeiro namorado. E nessa fase de adolescência, de 13 anos
para 17, eu arrumei esse emprego, eu entrei na Volkswagen, eu estudava, mas o meu, não sei se foco, como a pessoa falou aqui, eu era assim, eu não tinha esses desejos de ser bem-sucedida profissionalmente, culturalmente. Como aquele choque que eu tive, da família, de eu ser feliz, de eu ter amor, de eu ter carinho, para mim, na minha cabeça, eu falo assim, eu vou conseguir ser feliz de novo formando a minha. Eu quero ter a minha família. Porque eu formando a minha família, eu reconquisto essa felicidade. E eu vi de nada. Eu foquei naquilo. E eu vou ter minha família. Eu tinha medo de ser estéril, de não ser mãe. Eu quero filho, eu quero um filhinho, uma filhinha. E quando eu vi assim uma família, eu chorava, sem brincadeira. Quando eu vi assim um casal com um filho, eu chorava. Meu Deus, eu quero isso, eu quero isso. Eu quero sentir aquilo de novo. Bom, obstinada com essa história de formar família. E Deus me abençoando no trabalho, não tive mais problemas nessa questão, não fui rica de financeiros. Na casa da minha avó era complicado, porque eu e a minha irmã trabalhava, essa filha deles não trabalhava, não estudava, e a gente tinha que no sábado e no domingo limpar a casa, fazer faxina, lavar nossa roupa, passar a roupa de todo mundo. E aí eu chegava para minha avó e falava assim, mas vó, a tia não trabalha, por que a tia não ajuda a gente? Por que a tia não ajuda a gente? Aí ela olhava para nós e falava assim, deixa eu explicar para mim. Sabe por que eu não posso ir contra ela? Porque a sua tia saiu da minha barriga. Eu pari ela é minha filha, vocês não. Ela falava isso, gente, direto, né, mana? Minha irmã tá aí, tipo, testemunho. E essa minha tia, eu fiquei sabendo depois de muitos anos, ela não fazia nada, e ela não gostava de mim, eu não sabia por quê. Mas ela fazia aos finais de semana, mandar doces, guloseimas, torta, porque o namorado dela ia, e só eu não podia comer. Só eu não podia comer. E eu falava mesmo, vó, mas vó, ela não deixa comer. A minha avó explicava do mesmo jeito. Não posso fazer nada. E depois eu fui saber que essa minha tia, é difícil falar isso, mas eu sofri isso aí. Eu estava até falando com a Roberta, né, Roberta? Você também já passou por isso, né? Ela tinha raiva porque ela me achava bonitinha e ela achava que o namorado dela também me achava bonitinha. Então ela tinha raiva de mim porque ela me achava bonitinha. E eu sofri essas rejeições na infância. E depois que eu fiquei sabendo que primas, sabe assim, que não queria ter contato, não queria ser minha amiguinha, vamos dizer assim, por causa disso. E eu tive momentos de ter raiva pelas pessoas me acharem bonita. Já tive várias vezes motivo na adolescência. Aí, eu arrumei esse primeiro namorado. Eu tinha muito medo, porque meu avô me punha medo de rapaz, cuidado que vai te agarrar, vai te atacar. Eu tive algumas experiências, eu tinha medo. Então, eu nunca me voltei para essa questão sentimental. Eu nunca tive, assim, uma ilusão, um desejo, eu quero conhecer um amor verdadeiro, eu quero viver um relacionamento. Não tinha, eu tinha negócio da família. O marido era um detalhe. Era um detalhe para eu conhecer. Não era, é verdade. Eu quero uma família, tem que ter um marido. Era um detalhe. E aí eu sei que esse namorado, eu namorava, não era legal o namoro, mas vamos tocando. É o que tem para hoje, sabe assim? Ele me falava que ama, mas eu não sentia amor verdadeiro. Foram 4 anos, 17 aos 21 anos. Não era um namoro assim, com vida. Sabe assim, vou namorar quando tá sozinha, tá mesmo. Aí, esse namoro terminou. Eu trabalhando, minha vida tocando. E eu fiquei sem um namorado. Um colega de trabalho, eu fiquei solteira, porque dos 17 aos 21, né? Aí 21 anos eu solteira, e vamos ver o que vai dar. Um colega de trabalho me convidou
para comer uma pizza com uma galera. E um pessoal lá do trabalho, uns amigos dele lá. Eu falei, vamos, primeira vez que eu ia sair assim. Vocês acreditam que eu ia sair assim de galera? Muito oprimida. Muito oprimida. E aí, ele falou assim, você não se importa da gente passar numa reunião antes? É uma reunião de jovens. Detalhe, não tinha religião nenhuma. Essa família da minha avó era denominada católica, mas ninguém frequentava, ninguém nada. Eu não tinha, assim, nenhuma orientação. Sabia que eles eram católicos, né? Mas eu falava com Deus. Eu, desde criança, eu falava com Deus. Eu olhava para o céu, assim, eu sempre tive uma conexão, assim, com o Criador. Não tinha discernimento, mas com o Criador, né? Aí, e eu falava com Deus da família. Eu pedia para Deus, eu quero ter uma família. Eu sei que se eu tiver uma família, eu vou voltar a ser feliz. Né? Bom, entrei nessa reunião, era uma casa, lá em São Paulo, em Indianópolis, uma casa bonita, assim. Aí uns jovens, assim, muito bonitos, eu senti o ambiente, uma energia tão diferente, sabe? Eu falei, que lugar que é esse, né? Porque assim, eu venho das trevas, né? Porque, assim, da escuridão. E eu assim, aqueles jovens sorrindo, me recebendo bem. E eu falei, gente, vi guitarra, vi bateria. Falei, nossa, mas eu fiquei assim, chocada. O ambiente me chocou. Aí nós chegamos um pouco mais tarde, eu sentei assim nos últimos lugares. Assim. Aí eu fiquei com aquela coisa impactada com aquilo. E aí eu olhei para o rapaz que estava na frente falando. Aí quando eu prestei atenção nele, ele falou assim, olha, você que está aí, você que está aí, que nunca se sentiu amado, que sempre se sentiu rejeitado, que sempre se sentiu sozinho. Não vou chorar. Quem te trouxe aqui não foi essa pessoa. Quem te trouxe aqui foi uma pessoa que sempre cuidou de você desde criança, que sempre te amou, mas hoje terminou essa rejeição na sua vida. Porque essa pessoa se chama Jesus e ele nunca mais vai te abandonar. E você nunca mais vai se sentir rejeitado. E aquilo entrou em mim de uma forma, gente, que eu não sei explicar. Não sei explicar. Aquele amor me invadiu. Até hoje eu sinto isso. E eu nunca mais me senti rejeitada. Nunca mais. E aí foi muito forte. Eu não entendia, mas eu tive certeza, sabe? Eu não sei se alguém já teve essa experiência aqui. Mas eu tive, assim, muita certeza. A Paula está levantando. Mas uma certeza. Não só essa certeza, é o sentir. Sabe assim, uma certeza. Ele me ama mesmo. E ele sempre esteve comigo, eu não sabia. Eu não percebia, né? Eu sei que eu chorei, não sabia o que estava acontecendo. Chorei na pizzaria, chorei. Eu fiquei em êxtase, assim, de madrugada. Foi muito forte. Foi um batismo do Espírito Santo mesmo. Eu fui selada naquela noite, sem ter discernimento. Não tinha discernimento. Eu só tive aquela certeza. Ele me ama mesmo, ele existe mesmo. E eu sei que eu nunca mais vou me sentir assim. E aí me deram a Bíblia como referência, assim como a Paula falou que eu dei para ela, né? E me falaram assim, olha, aqui Deus vai falar com você. Aqui é a boca de Deus. Se você crê, você ora, você busca, não é um livro de sorte. Não é, a Bíblia não é um livro de sorte. Ele é um livro onde Deus fala com a gente. A palavra de Deus diz em Hebreus 4, a Bíblia é tão completa, gente, que ela explica até o que ela é. Em Hebreus 4 diz assim, não sei se eu pus aqui, não sei meio que ordem que eu estava com um script. Não, não está aqui. Em Hebreus 4 diz assim, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz.
ela é como uma espada de 2 gumes. Espada não tem corte em cima, né, dos 2 lados. Ela consegue dividir juntas e medulas, alma e espírito. Olha o poder da palavra de Deus. Entenderam quando a gente lê? Né, que é o que a Paula está vivendo? E ela é apta para discernir intenções e pensamentos do coração. Então, ele tem esse poder. E eu vivo isso até hoje. A palavra de Deus me surpreende até hoje. Ela é viva, ela é eficaz. O que você está passando, qualquer coisa que você esteja passando, eu estou falando isso que é a minha prática, tá? Estou angustiada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me faz descansar em pastos verdejantes. Aí eu me imagino numa grama assim, né? Leva-me às águas tranquilas e refrigera minha alma. Eu me sinto mergulhada. E passa. E a angústia passa. Né? Estou sem força. A alegria do Senhor é minha força. Né? Isaías 40 diz assim: quando espero no Senhor, minhas forças se renovam. Subo com asas como águias. Quem conhece essa passagem? Né? Subo com asas como ando e não me fadigo. Corro, né? E Deus renova. E você está podre. Você não tem força para nada. E você começa a falar: eu creio. Deus, olha, o Senhor renova minhas forças. Está aqui. E as forças são renovadas. Bom, aí eu aprendo que a Bíblia é a boca de Deus, que é a minha bússola, e eu aprendo o poder da oração. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, tá. Mas o primeiro passo que eu tive que fazer, o primeiro processo, isso que está nessa ordem. O primeiro processo que eu tive que fazer para Deus ouvir a minha oração foi o processo do perdão. Porque o perdão fecha as portas. Né? No próprio oração que Jesus nos ensinou. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Né? O perdão, na minha concepção, é básico. Então eu tive que perdoar minha avó, eu tive que perdoar essa tia, já teve esse momento de perdão, eu tive que perdoar Deus. Por que Deus matou minha mãe? Não matou, né? Por que Deus permitiu minha mãe morrer? Por que Deus permitiu meu pai me abandonar? Então vale a reflexão aqui, tá? Já foi falado sobre perdão. Não tenha medo de ter que perdoar Deus. Faz parte, né? Então eu tive que perdoar Deus, fui toda acompanhada. Fui acompanhada com terapia. Cura interior, cura. O perdão é o remédio que cura a nossa alma. Não é fácil. Não é fácil. Segredinho que eu tive que clamar muito: Deus, eu não consigo, mas eu quero. Eu não consigo, mas eu quero. Esse é o segredo. Eu não consigo, mas eu quero. Eu preciso. E tem a ver com o que a Luciane falou aqui, que a gente não tem que se preocupar com... Isso é um pouquinho, tá? De você pensar na gente mesmo. Quem te fez mal é problema dele. Você não tem que ter esse orgulho: mas como ele fez um absurdo desse e eu vou perdoar ele? Como se você, né, estivesse fazendo um bem para ele. Você está fazendo um bem para você. Se exima dessa questão. Né? Porque às vezes eu falo: mas como? É impossível. Como que eu vou perdoar meu pai? Meu pai me abandonou. Não está nem aí para mim até hoje. Mas eu preciso perdoar meu pai. Para eu me curar. É comprovado, isso é comprovado, que muitas doenças psicossomáticas, não é? Causa o quê? Depressão, pânico, ansiedade, câncer. É comprovado que câncer é fruto de amargura. Doenças cardíacas, né? Eu tenho uma amiga psicóloga que estava falando da doença de Alzheimer, né, Rê? Né? Que tem relação, né, com pontos emocionais também, né? O esquecimento, né? Então, assim, em geral, é a falta de perdão
que traz essas consequências para a gente. Então, assim, e a palavra de Deus diz que se nós não perdoarmos, nossa vida não anda, vamos dizer, ser prático, a nossa vida não anda. Então, eu tive que passar por esse processo, né? Tem uma outra passagem aqui no mesmo capítulo, mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Ou seja, se nós não perdoarmos, nós estamos ligados com Deus. Deus, né, estabeleceu esse mandamento para nos salvar, para nos curar, não é? E até também, acho que a Lu falou dessa passagem, que Pedro chegou para Jesus e falou: eu tenho que perdoar contra o meu irmão 7 vezes. Aí Jesus falou assim: não, você deve perdoar 70 vezes 7. E sabe o que veio ao meu coração? Isso, que eu acho que eu entendo que Deus tem que perdoar a gente 70 vezes 7, sempre. Não é? Eu acho isso. Essa conta é quantas vezes Deus tem que nos perdoar. Né? E, enfim, então, eu quero deixar essa reflexão para vocês, né? Pensem, né? Essas listinhas, né? Nós escrevemos hoje várias questões. Tira um momento, né? Tira um momento para colocar as amarguras, as mágoas que vocês têm, né? Com pessoas. A gente tem que pedir perdão, que perdoar, né? As duas tem situações que a gente tem que pedir perdão, tem situações que a gente tem que perdoar. Não é fácil. Teve situações que eu tive que ir nós fomos até no interior do meu pai. Meu pai não estava nem aí pra gente, até hoje ele é vivo, ele não quer relacionamento. Mas nós tivemos, eu com a minha irmã, foi mais alguém, a Doris? Foi? Só nós, né? É que a minha parceira ali, porque a minha outra irmã, a bebê, nunca morou com a gente, o meu irmão menino usando droga, e a minha irmã do meio sempre foi minha parceira. E a gente foi lá e falou: pai, a gente veio aqui porque a gente precisa te perdoar. Não foi fácil a gente combinar tudo isso. Pensa que foi assim: vamos lá, para entrar no carro, vamos lá pedir perdão para o papito. Não é assim. Foi muito difícil. Tem muitas barreiras, muita resistência. Né? Como assim? E nós fomos lá, ele chorou muito, né, mano? E foi maravilhoso, e nós saímos de lá flutuando. Perdoei a minha avó, essa tia. E foi assim, tem situações que a gente tem que verbalizar, que falar. Tem situações que não é nem com pessoas, tem situações que são situações, né? Não sei, cada um de vocês aí viveu, né? Eu tive que fazer minha oração: Deus, olha, eu te perdoo. Eu entendi que o Senhor teve um propósito de a minha mãe ter morrido. Eu entendi que foi consequência das atitudes dela, não é? Cada um tem suas consequências. Tudo que nós fazemos, temos consequências. A minha mãe teve consequências das atitudes dela. Certo? Então, assim, eu perdoei Deus, eu fiz concertos com pessoas, passei por um processo imenso, assim, de perdão, que não foi fácil. Aí sim, eu falei assim: bom, agora, falei não, né, vocês estão entendendo, né, fui passando pelo processo, falei: agora minha oração vai ser ouvida. E eu falei para Deus: Deus, é o seguinte, assim, me ensinaram assim, o que você pedir, né, foi falado aqui da montanha, né, se você falar para a montanha com fé, se jogue no mar, a montanha se joga no mar, gente. Então, que você tem aquela coisa, aquela linha do determinado, pensar, não tem? Tem várias linhas, eu estou falando aqui, mas tem essa coisa, se você pensar, se você desejar, se você focar, né? E eu foquei na família. E o que aconteceu? Eu falei, eu não tinha esse negócio de romance. O primeiro rapaz, fiz uma oração, falava assim para mim: detalhe, como você quer. Até a Paula tá aí. Toma, não, porque a Paula tem experiência disso também. Eu falei assim: ai Deus, eu vou detalhar. Aí, olha só, a minha maturidade, burrice, né? Aí eu quis detalhar o marido. E eu detalhei os detalhes das características do marido que eu queria, baseada no meu namorado. Porque eu só tive aquele namorado, não tive mais nenhum namorado, tive aquele namorado. E aquele namorado era muito bonito, Elvis Presley sem drogas, muito bonito. É verdade.
podia ser mano, ele podia ser o cover Não, lindo. Fechava, nossa, onde ele entrava. E ele era muito bonito, só que ele não tinha atitude para nada. Eu tinha que decidir onde ia, chegava no restaurante que comia. Sabe o cara sem atitude? E aquilo me incomodava, o cara era muito banana. Eu falei, não quero uma banana. E não tinha vida, sabe assim? O cara sem atitude. Aí eu, na minha burrice, não tem outro nome, como eu vou dizer. Eu falei assim, ai Deus, eu não quero que seja bonito. Ah, por quê? Nós terminamos, em seguida ele se assumiu homossexual. Aí eu falei assim, é porque é muito bonito, virou gay. Nada a ver. Nada a ver. Olha a minha cabeça, ele virou gay tão lindo. Nada a ver. Deus tenha misericórdia, ele inclusive morreu na Paulista por homofóbicos. Bateram nele, ele bateu a cabeça. E aí na minha cabeça, eu falei, não quero bonito. Eu quero um cara que tenha o gênio mais forte que o meu, e por mais que eu mande nele, eu não consiga. Gente do céu. Louca. Eu detalhei. Então, gente, cuidado com o que você pede. Exatamente como eu pedi. Eu pedi um louco. O louco veio. Eu pedi um louco. É louco até hoje, toma Rivotril, não quero expor ele, claro, ninguém conhece ele, mas é louco até hoje. Coitado, Deus tenha misericórdia dele, ele é louco. E ele sabe que ele é, ele mesmo fala, né? Casei. O que eu fiz com ele? Casei. E assim, e aquela minha obstinação da família tinha que dar certo. Não pode dar errado. Eu fui muito atrevida. Tem que dar certo. O cara é assim, mas eu vou mudar ele. Gente, ninguém muda ninguém. Pelo amor de Deus. Alguém aqui já tentou mudar alguém? Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. E eu não, eu vou orar. Eu sou mulher de Deus. Eu vou orar. Deus não muda ninguém. Deus dá livre-arbítrio. A gente é mudada, a gente permitindo, praticando a humildade, mas a gente não muda ninguém, nem filho, ninguém. E eu não, e vai dar certo, tem que dar certo. Eu decidi que tem que dar certo. Então foi um sofrimento. Nunca fui feliz no casamento. Nunca fui feliz. Mas eu teimei. Lógico que eu tive sinais no namoro, avisada até pela minha irmã. Deus envia sinais, viu, gente? Os sinais. Só que quando a gente está obstinada numa coisa, a gente não quer enxergar nada. A gente quer aquilo que a gente acha que é bom para nós. A gente se acha, né? E a gente não é nada. E a palavra de Deus diz também que o nosso coração é enganoso. Nós não devemos confiar no nosso coração. Nós temos que ter cuidado. Veja bem, não estou dizendo que... Entende o que eu estou falando? A gente tem que ter cuidado. Tem que ter sabedoria junto, tem que ter discernimento junto. Um relacionamento, você tem que observar pontos. Porque eu aprendi assim, que o amor era uma decisão. Porque é claro que você em casal, aqui tem casais aqui, você não está apaixonado todo dia. Um dia você está apaixonado, outro dia você está com raiva, não é? Não é verdade? Então é uma decisão. Mas essa decisão tem que ser tomada de princípios. Olha, esse cara, essa mulher tem as características que eu quero, né? Ele tem os valores, né? Os pensamentos, né? Tem que ter essa. E ainda assim é difícil, não é, gente? Ainda assim é difícil. Só que eu não vi nada disso. Eu tive os sinais. Primeiro que eu pedi, foi um horror, né, gente? Cuidado com o que vocês pedem. Cuidado. Resumindo, foi um sofrimento. Eu tenho 2 filhos, graças a Deus. Eu tive também que passar por um processo de ansiedade, porque eu queria as coisas para ontem, e tudo tem um tempo determinado, há tempo para tudo. Eclesiastes 3, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar, há tempo para tudo.
E eu queria fazer as coisas com a força do meu braço. Literalmente, eu queria fazer as coisas de acordo com o meu braço, apesar de ter encontrado Jesus, entende? Eu tive aquela paz que excede todo entendimento. Eu tinha a palavra de Deus como regra de fé e prática, mas eu queria fazer as coisas do meu jeito. Tive experiência de perder um filho por causa disso. Eu acho que eu vou contar, eu não ia falar isso, mas eu vou falar. Eu tive o meu filho, meu primeiro filho, Samuel, ele tem 35 anos hoje. E aí, 2 anos depois, eu quis ter outro filho. Agora eu tenho que ter filho. Eu não engravidava. Eu vi ter filho. Olha só o petulância. Tudo que pedir com fé, Deus, eu quero um filho agora. Ainda quero menina. Os sinais. Eu não engravidava porque não era tempo de Deus. Fui no ginecologista, não tinha problema nenhum. Socialmente encontrei um médico, ginecologista, comentei com ele, o João. Ele falou assim, você é regulada? Não. Então passa lá no consultório, eu vou te dar um remédio que vai regular. Aí você vai saber, né, o período para engravidar. Fui lá, peguei o remédio aqui, a bula, gente, um mapa assim, com letra que não dava para enxergar. E ali o Espírito Santo falou, não tome esse remédio. O que eu fiz? Eu lembro até um comprimido assim, ovalzinho, sabe? Grande, laranja, não descia, eu comia maçã, pão. Tem que descer. Tem que descer porque eu quero engravidar agora. O que aconteceu? Eu engravidei nas trompas, eu tive, os médicos não descobriram logo, com 3 meses só que descobriram, eu tive dores terríveis, eu fui para o hospital e tive que passar por uma cesariana. Tudo que uma mãe passa, né? Só que eu saí de lá sem a trouxinha. Eu entendi que Deus não castiga ninguém. Deus não castiga ninguém. Castiga ninguém. Nós colhemos o que nós plantamos. Deus me avisou. E foi a forma que eu tive que aprender a lidar com a ansiedade. A entender que tudo tem seu tempo. E aí eu entendi, eu já tinha o Samuel. Eu não fiquei revoltada, entendi que eu tinha que ter essa sabedoria, né? Ter esse discernimento. E eu fiquei com a outra trompa comprometida. E eu falei para Deus, tudo bem, é uma experiência que eu tive. Aí eu comecei a aprender a orar. Com sabedoria. Eu falei, Deus, eu entendi, foi culpa minha. Mas o Senhor conhece meu coração. E o Senhor sabe o quanto eu desejo ter uma filha. Eu tinha muito desejo de ter uma filha. Muito. E interessante que eu quero ter uma filha porque filha é companhia para a mãe. Menino não, né? Só que ao contrário, meu filho é mais companheiro meu. Minha filha morou sempre fora, mora em Florianópolis, mas não tem nada a ver. E aí eu falei para Deus, olha, então, a tua palavra diz que um filho teu não é frustrado, né? Deus fala que nos livra de frustrações. O que é isso? Se você ser submissa, se você ter essa sensibilidade, não desejar coisas que não é para você, que não é para nós, né? Não desejar coisas que não é para nós. Como que a gente faz isso? Falando com Deus, tendo essa intimidade. E falei, olha, tudo bem, se eu não tiver, eu entendo, mas o Senhor tira esse desejo do meu coração. 1 mês depois eu fiquei grávida. E a Rebeca nasceu. Fiquei 9 meses. Eu fiquei 9 meses de cama porque eu tinha passado pela tirada trompa, né? Então estava ainda tudo, né? Demora 2 anos, né? Para cicatrizar uma cesariana, né? E eu tive a Rebeca, que é um presente do Senhor. Enfim, eu aprendi a questão de como orar. Eu fiquei, Deus, qual é a forma certa de orar? Eu não sei mais que jeito que eu oro. O meu marido não muda. E Deus foi me falando que ele não ia mudar mesmo. Foi me falando na palavra. O personagem que se chama Nabal falou, seu marido é Nabal, não vai mudar. E agora? E eu me divorciei. Eu entreguei na mão de Deus. Olha como Deus respeita, como é muito forte essa questão de oração, gente. Aliança, né? Nós falamos aqui
Quando a gente faz uma aliança com Deus, Deus Ele é fiel àquela aliança que nós, mesmo a gente fazendo burrada. É verdade. Por quê? Porque eu fui tão focada, apesar de falta de sabedoria esse casamento, que Deus não permitiu eu separar enquanto eu não falei para Deus, olha, eu não aguento mais. Porque por 25 anos, a minha irmã é testemunha aqui, né? Teve várias situações que eu podia me divorciar, né, mãe? Só que enquanto eu não decidi, o divórcio não acontecia. Eu não me esqueço, eu cheguei em janeiro de um ano, eu dobrei o joelho e falei, Deus, eu não aguento mais esse casamento. Eu saí de uma opressão para vir para outra. Outra coisa estranha também quando a gente, né? Olha só, essa infância oprimida, eu quis ter uma família para sair da opressão e eu casei com um opressor, eu escolhi um opressor. Eu ainda fiquei cativa. A opressão te humilha, a opressão, ela te faz se sentir culpado, né? Você sabe, quando a gente é oprimido, a gente sente culpa. Outro item na parte do perdão, viu? Quando vocês fizerem isso, se quiserem falar comigo depois, pode falar. Essa questão da culpa. A gente tem que se libertar da culpa. Eu não tinha culpa de nada. E eu me sentia culpada. Eu me sentia culpada porque minha mãe tinha morrido. Eu me sentia culpada porque eu tinha acabado com a vida da minha avó. E esse opressor me fazia sentir culpada, que o casamento não dava certo porque a culpa era minha. Aí eu cheguei em janeiro e falei, Deus, eu não aguento mais. Eu discerni. Eu estava continuando sendo oprimida. Eu falei, olha, se o jeito para eu ser liberta dessa opressão é o divórcio, o senhor faz o que o senhor quiser com esse casamento, eu não aguento mais. Isso foi em janeiro. Ter intimidade com Deus, Deus vai falando pra gente o que a gente deve fazer. E aí Deus foi falando, eu ia pedir o divórcio, cheguei a pedir, ele não quis, enfim. Aí Deus falou assim, não, você não vai pedir o divórcio, quem vai pedir é ele. E falou pra mim, porque esse divórcio quem tem que carregar não é você. Falou que meus filhos iam acabar me culpando por ter me divorciado, né? E eu esperei, Deus foi me falando, olha, calma que ele vai pedir o divórcio. Foi em janeiro, em agosto ele pediu, eu esperando, e eu me divorciei, foi assim, uma carta de alforria, 25 anos de casado. Porque eu teimei. Então não teimem, gente. Eu não sei qual área da vida de vocês que está fazendo mal para vocês. Porque o sinal é fazer mal. Né? A moça que falou alguma coisa, estava me fazendo no trabalho, né? Esse é o sinal. Está fazendo mal? Para. Deus, Jesus, o que eu tenho que fazer? Para, pensa, reflita. Não é vontade de Deus esse mal-estar que vocês estão sentindo. Eu não sei em qual área. Não é. Amizades. Eu tinha amizades de anos e anos. E me colocava uma obrigação de eu ter aquela amizade, mas aquela amizade me fazia mal. Ah, mas é tantos anos. E daí? Está me fazendo mal. Cortei, separei. Né? Não é desejar mal. E o perdão, gente, a gente não fica desmemoriado. Mas a gente tem que se esforçar para lembrar. O perdão não dói mais. Né? O perdão não é um remédio para a alma. Ele não cura. Então fica a cicatriz. Mas ela não dói. E às vezes você até esquece onde está a cicatriz. Essa é a evidência da cura da alma. Né? Que eu penso. Aí eu falei, glória a Deus, estou divorciada. Foi muito difícil. Muito difícil. Muitas mulheres às vezes seguem num casamento. Porque não é fácil isso. Não é, gente? Não é fácil você recomeçar. Não é fácil você pôr um fim numa situação de tantos anos. E aí, foi muito difícil. Eu assisti mulheres assim, síndrome do ninho vazio. Sabe quando o filho sai de casa? Então eu me divorciei, meus filhos adultos, meu filho casou, minha filha foi morar sozinha. Foi muito difícil, muito difícil. Eu tive que entrar de novo no processo do perdão. Me perdoar por ter teimado num casamento. Eu teimei. Eu tive que me perdoar. Eu tinha raiva de mim. Não sei se alguém já passou essa situação, sabe? Meu Deus, como que pode? Eu me acho um pouquinho inteligente, um pouquinho esperta. E
ter permitido 25 anos. Então foi um processo muito difícil de eu me perdoar, de eu perdoá-lo por ele não ter tentado. Passei de novo pelo processo, pânico. Viu, gente? Eu sei que é síndrome do pânico, eu sei que é depressão, eu sei que é falta de ar, eu sei que é ter insônia, eu sei que é ficar sem dormir. Foi muito, muito, muito difícil. Fiz terapia, mas eu fui. Porque a gente tem que caminhar, mesmo sem força, tem que caminhar. Aí a partilha, eu já conhecia a Paula, inclusive, eu trabalhava com treinamento, dava aula no Senac, mas era uma renda assim, baixa, né? Dar aula e treinamento é muito instável. Naquele ano, então, foi um ano político, né? Sempre é político, né? Mas foi um ano difícil. Eu resolvi, com aquela partilha do divórcio, investir em negócios. Então, foram frustradas umas tentativas de pequenos negócios que eu tentei. Tirei o certificado de coach até indicado pela Paula, né, Paula? Na associação, 10 mil reais. Lembra? Enfim, fiz investimentos de cursos. Eu tentei continuar investindo na área de treinamento, né? Mas, assim, não me dava o retorno financeiro. Eu precisava investir em alguns negócios, até que eu investi numa cafeteria em Santo André. Ivina Café. E dessa, assim, o restinho do valor que eu tinha, né? Eu falei, agora não, tem que dar certo, vai dar certo. E abri a cafeteria. Foi muito difícil, muito difícil. Só que, em tudo Deus tem propósitos, né? Todas as coisas Deus tem propósitos. Entrou uma cliente lá. E a gente acabou ficando amiga. Muitos pontos em comum. E a gente acabou ficando amiga. Amiga, assim, de pouquíssimo tempo, né? E ela é uma mulher, ela é empresária, ela é muito vivida, então ela começou a me avisar, olha, cuidado com esse gerente. Eu tinha um gerente que eu confiava muito nele, olha, cuidado. E ali comigo, e a gente conversando, ficamos próximas. E aí, o que acontece? Fali, eu não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel mais. Falência. E o que eu entendi nessa fase assim, né? Que Deus envia anjos para a nossa vida sem asas. Vocês acreditam em anjos? Eu garanto que tem um aqui hoje. Não. Tem um anjo que Deus colocou na minha vida. E ela me ajudou naqueles momentos. Eu não tinha dinheiro nem para pagar aluguel, para pagar funcionário. Sabe, alguém já falou aqui, entrou em falência em comércio? 2, 3, quem mais? 4. Ah, então vocês entendem o que eu estou falando. Então. E eu falei assim, meu Deus do céu. Essa moça não me conhece. E essa moça está me ajudando. E é uma pessoa mais generosa que eu já conheci na minha vida. Nunca conheci uma pessoa mais generosa que ela. E eu entrei. Quando o dono do estabelecimento ligou falando para entregar, eu morava em cima, a cafeteria lá embaixo, para entregar em 30 dias. Essa pessoa estava na minha frente. E eu entrei em choque, claro, né? Estávamos só nós duas. Eu falei assim, Jesus, eu senti meu braço formigando, eu não sei como que ela me viu. Ela me viu, né? Por isso que eu falo, Deus envia anjos sem asas na nossa vida. E, gente, ela mal me conhecia. Não tinha nenhum ano que a gente se conhecia. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço da minha vida? Eu moro aqui, o que eu vou fazer da minha vida? Essa mulher olhou para mim e falou assim, calma. Me ofereceu um apartamento para morar e ainda falou assim, e você vai trabalhar como corretora de vendas de imóveis.
Nunca pensei nisso na minha vida. Nunca pensei nisso na minha vida. E aquilo foi assim, foi o que eu precisava naquela hora, entendeu? Porque se vocês passaram, vocês sabem como que é, né? E essa mulher mal me conhecia. São anjos que Deus coloca na nossa vida. E eu fui morar nesse apartamento, eu tirei o Cresce, estou aqui, né, a São Paulo, mas eu tenho vivido como corretora de imóveis, de vendas, e valeu a pena. Essa minha amiga virou uma irmã, e uma companheira, uma parceira. A gente não fica sem assunto, a gente faz companhia uma para outra, a gente viaja, a gente fala de coisas sérias, a gente fala de abobrinha, a gente ri sem parar. E eu louvo a Deus por a sua vida. Deus coloca anjos na nossa vida. Deus coloca anjos na nossa vida. E eu tenho uma gratidão eterna. Uma irmã que eu ganhei, né? E hoje eu me sinto livre. Nunca me senti como eu estou me sentindo hoje, como eu me sinto agora. Nunca mesmo. Eu me sinto livre. Eu não dependo de status, eu não dependo de homens, a opinião dos outros é dos outros, entendeu? Eu vivo com aquela intensidade, um dia de cada vez. Sabe, um dia de cada vez? A gente viveu um dia, eu nunca vivi assim. Por exemplo, hoje Deus separou esse dia para nós, né? Eu estou vivendo aqui intensamente. Desde de manhã, desde a semana, né, Paulinha? Desde que ela combinou comigo, eu falei, eu não vou falar não, né? Eu vou lá falar. Eu vou lá compartilhar a minha experiência, porque Deus tem propósitos de eu estar compartilhando a minha vida com vocês. E eu tenho sonhos, e eu sei que eu vou realizar esses sonhos, né? E não desistam dos teus sonhos. E eu espero que esse compartilhar da minha vida, o poder da oração, sim. E hoje, o meu mantra, como que eu devo orar? Já falei para vocês antes, né? Eu oro a palavra, eu coloco na primeira pessoa. É esse o meu versículo-chave da minha vida. Porque os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, Deus fala com a gente. Porque os meus pensamentos, né, diz o Senhor, os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos. E meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Então, esse é meu mantra. Tudo que eu decido na minha vida, eu falo, Deus, olha, me ensina, me instrui o caminho que eu devo seguir e guia com os teus olhos. Mas que o Senhor esteja no comando conforme os teus pensamentos, os teus caminhos, não os meus. Se os meus caminhos, o que eu estou pensando, não é bom para mim, o Senhor impede. Porque eu já tive experiência que os meus pensamentos, da forma que eu acho que é certo, deu tudo errado. E na medida que eu entreguei para Deus, lógico que eu tenho minhas decisões, né, gente? Claro, né? Mas eu tomo esse cuidado, né? E assim, a maior milagre que eu acho que eu tenho vivido é viver um dia de cada vez. O passado é passado, o passado não me escraviza mais, o passado não me entristece mais nada, o passado não me é passado. Se eu tenho alguma coisa para me entristecer, daqui para frente não é o passado já foi. Outra reflexão que eu quero deixar para vocês, não vivam do passado, não fiquem ruminando o passado. Passem por esse processo de perdão, eu me disponho a acompanhar vocês. Não é fácil, mas se desliguem do passado. E o hoje, né?
né? Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia suas dificuldades. Então, esse é o maior milagre que eu vivo. Eu vivo o hoje e vivo de verdade. E se Deus cuidou de mim até aqui, eu não tenho que me preocupar com o meu futuro. Eu trabalho, eu peço saúde. Eu não tenho que preocupar como que eu vou viver o futuro. Sabe pessoas que ficam uma vida inteira preocupando a aposentadoria? Ficam uma vida inteira se preocupando qual vai ser a aposentadoria dela. Então, para mim, o maior milagre que eu vivo hoje é esse. Sabe? Que a prosperidade, a abundância faz parte, que é o que está sendo ministrado aqui, né, Paulo? Isso é inerente a Deus. E Deus nos abençoa assim. Eu me considero hoje uma vida com abundância. Porque eu tenho paz, eu tenho saúde. Eu sou livre, né? Eu sou livre. Então, esse é o maior milagre que eu vivo hoje. Eu não me preocupo com amanhã. Eu tenho minha irmã que é testemunha. É até estranho, né? Pela minha idade, a minha amiga. Mas eu creio na palavra de Deus. E Deus, Ele alimenta os pássaros que nem semeiam, nem trabalham. Não é? As plantas. Quanto mais você e eu. Claro que nós fazendo a nossa parte, né? Tem que trabalhar, viu? Não, tem gente que quer que caia do céu. Não, tem gente que tem que cair do céu, né? Não, tem que estudar, tem que trabalhar. E eu gosto muito disso. Então, gente, tudo isso que eu passei, eu tenho certeza que teve muitos propósitos. Eu não sou a mesma pessoa, né? Então, essas dificuldades que a gente passa, a gente vai criando uma fortaleza, né? Uma fortaleza que não derruba mais a gente, né? Essa fortaleza é espiritual, não é? São as vivências. Por que eu tive todas? Vocês perguntam. Né? Eu até brinquei, né? Porque eu aceitei Jesus. Eu fui feliz para sempre. Claro que não. É eita atrás de vixe, é vixe atrás de eita, até hoje. Vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim. A gente tem que ter esse discernimento. Na vida tereis aflições, Jesus falou. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós vamos ter sempre aflições. A diferença é você ter paz em meio à aflição. Entendeu? Esse é o milagre. É a gente ter paz em meio à aflição. Né? Esse anjo que Deus colocou na minha vida não tem preço. É impagável. O que é eu ter perdido tudo na cafeteria perto dessa amizade? Nada. Perto de ganhar uma irmã. Nada. O meu irmão, que eu falei mais velho que eu, ele usou drogas por 20 anos, dos 16 aos 36 anos. E muita mágoa do meu pai. E revoltado com a morte da minha mãe, muito, não adiantou conversar, não adiantou nada. Ele teve câncer em 2015 e ele, moribundo na cama, falou: não quero meu pai no meu enterro. Ele morreu com 55 anos. Então eu tenho vários assim exemplos de o que a falta de perdão, né? Ela mata. Pode matar, ela mata. E um mistério. Outra coisa, gente, as coisas espirituais não são lógicas e muitas coisas nós não entendemos. É mistério. Os pensadores, Rousseau, né? Vocês conhecem muitos pensadores que ficam loucos, né, Paulo? Né, psicólogo? Psicólogo fica louquinho? Porque não tem lógica. E aquela bebê nasceu saudável, Doris, alta, 1,72 m, 73 super saudável, fazendo atividade física. Faleceu do mesmo câncer que a minha mãe, em 2019. Mesmo câncer, com 49 anos. Com 49 anos. E não sei se alguém tem explicação para isso, né? Mas eu e a minha irmã estamos aqui firmes e fortes, né, mãe? Ela é minha parceira, eu agradeço a Deus pela sua vida.
E é isso. A gente compartilha dessa energia, né? Daquela alegria, desde criança. Essa alegria está sempre com a gente. Eu tenho esse ponto comum com a Regina, com o Flor, que é meu amigo aqui também, né? Realmente, essa alegria independe das circunstâncias, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é isso. Tudo que eu possa passar, essa alegria de Jesus, eu jamais vou ficar sem. Nada vai me afastar dessa presença de Jesus, dessa alegria, dessa paz que excede todo entendimento. Nunca me afastou até aqui. E vale a pena vocês experimentarem isso, tá bom? Gratidão. Gente, o que falar de tudo isso, né? Dessa experiência, né, Lu? Pega o microfone aí, Luciana. Mentira, Luciane. Eu falo Luciana só para irritar ela, mas ela acredita que eu tô falando de propósito, que é Luciane. E eu brigo com quem erra o nome dela. Mas a Ivna, gente, ela e a irmã dela que tá aqui, e a Doris, que eu tive a graça de conhecer, a Doris. Quando eu saía com elas, assim, para jantar, eu falava assim, vocês poderiam fazer stand-up, né? Porque é só risada o tempo inteiro. Elas são muito alegres. Demais. Sempre foram. E aí, nessa história toda que ela contou para vocês, sempre foi próspera. Nunca deixou de ser próspera. Porque você pode deixar de ter dinheiro em alguns momentos da tua vida, mas quando você tem a consciência próspera, como ela sempre teve, nunca, em nenhum momento, porque eu sempre fui na casa da Ivna, sempre, ou seja de passagem, que eu ia pegar um voo para algum lugar, enfim, eu sempre estou indo na casa dela. E toda vez que eu vou na casa dela, ela me recebe de uma forma tão próspera, sempre. Às vezes